Gabriel, vê se deu certo. Agora deu Aí, certo. tudo bem, Gabriel? Boa noite. Boa noite, João. Boa noite a todos que nos acompanham na live. Que bom. Bom recebê-lo, Gabriel. Demorou um pouquinho, né? Essa questão de tecnologia comigo é um pouco difícil. Então, eu estava tentando aí te colocar, mas deu tudo certo no fim, né? Chegamos aí um pouquinho atrasado também por algumas coisas técnicas aqui comigo, né? Não com o Gabriel, mas comigo. Mas já arrumamos, está tudo certinho. Então, estamos prontos aí para iniciar a nossa live. Então, vamos iniciar, né? Pedindo a presença do Espírito Santo de Deus, rezando esta oração, né? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Também pedimos a presença de Maria, para que ela também, mãe das vocações, possa nos acolher, possa nos ensinar, nos educar e nos amar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Gabriel, nos apresente quem você é, de onde você vem, onde você está. Então, como o João já disse, meu nome é Gabriel, eu tenho 22 anos, sou natural aqui de Varginha, caçula de 3 filhos, né? Os meus pais, Isabel e Marcos, os meus irmãos e eu. E desde 2016 estou então no seminário, aqui na Diocese da Campanha, fiz o curso propedêutico, 3 anos de filosofia, e neste ano eu iniciei a etapa da configuração, os estudos teológicos, lá em Pouso Alegre, mas devido à pandemia, estou aqui em casa, né, acompanhando as atividades formativas, as aulas, outros momentos, virtualmente. A minha família aqui de Varginha, aqui do bairro São Francisco, na paróquia do Cristo Luz dos Povos. Então, nesse tempo também, tenho essa oportunidade de estar aqui com meus pais, aqui na comunidade paroquial. Que bom, Gabriel. Bom estar com a família, né, nesse período assim tão atípico, né, que estamos vivendo, né? Um período que às vezes a gente quer estar próximo, quer saber como que tá os nossos familiares, né? Mas também ao mesmo tempo é aquela ansiedade de estar fazendo aí os seus estudos, né? Talvez querer voltar para ter as aulas presenciais, né? E bom conhecê-lo, saber que você é de Varginha, né? Eu também sou de Varginha. Hoje eu faço parte da comunidade Graça e Misericórdia, mas eu fui salesiano de Dom Bosco por um tempo, né? E estou aqui discernindo mais um pouco a minha vocação, né? Mas estou muito feliz no caminho que eu estou também. E essa conversa, eu acho que vai ajudar muitos jovens, né, que estão nos vendo, pessoas que conhecem
jovens que se sentem chamados a essa vida, né? E como dizia o tema da nossa live, nós vamos falar sobre a formação do seminarista diocesano. Então, eu queria que você contasse um pouco como que foi a sua história de vocacional, o seu chamado, o início, o que você sentia, o que você pensava, se você pensava mesmo seguir esse caminho ou não. Quando a gente é criança, a gente tem vários planos, né? De querer ser alguém na vida, né? Na vida adulta. Né? Então, o que você pensava? Qual foi o seu caminho, né? Como tudo começou? Bom, a minha vocação, ela foi um processo de discernimento que nasceu muito cedo, desde a minha infância, e eu nem me lembro quando, pontualmente, eu já dizia que queria ser padre, que queria ir para o seminário, e fui alimentando isso ao decorrer do tempo. Né? Quando eu era criança, as minhas brincadeiras eram voltadas muito a isso. Né? Eu brincava de ser padre, de celebrar missa, né? Aqui em casa montava os meus altares, os meus andores, colocava meus familiares, os meus vizinhos para rezar, e isso desde muito novo, talvez pela influência da família. A minha família é muito religiosa, talvez também essa vivência com a comunidade, que foi algo muito importante para mim desde cedo. Eu nasci aqui no São Francisco, como eu disse, aqui em Varginha, e que sempre foi uma comunidade muito viva. Então, isso também foi muito importante na minha caminhada vocacional. Depois da família, no seio da comunidade, eu pude também descobrir esse dom de Deus que é a vocação, esse chamado que Ele faz e que Ele renova continuamente na vida de cada um de nós. Então, eu fui coroinha, depois acólito, catequista, fui para o grupo de jovens, e isso também foi me ajudando. É claro que, ao longo do tempo, a gente é chamado a discernir de fato, a perceber o que é a vocação, a reconhecer a vontade de Deus, a ver que existem outras possibilidades, que existem outras formas de viver, e diante disso tudo, a gente vai reconhecendo de fato o que nos realiza, o que nos torna felizes. E algo que me marcou muito foi quando no encontro vocacional, aqui da Diocese também, o padre me perguntou por que eu queria ser padre. E a resposta era muito difícil de ser dada. É um porquê que a gente não responde prontamente, não responde tão objetivamente. Eu me referi para ele que eu ajudava na comunidade, que eu era feliz na paróquia, mas que eu sentia que isso ainda era pouco. E que eu queria mais, eu queria estar a serviço da igreja e responder assim à vocação de configurar a Jesus Cristo, de ser mais próximo dele e de servir a comunidade. E isso me marcou muito. Né? E esses momentos, esses sinais cotidianos que foram confirmando o meu desejo. Fui para o seminário em 2016 e até hoje esse caminho continua, esse caminho de discernimento, de perseverança, que vai também nos ajudando a entender os planos de Deus na vida da gente, e entender o modo como nós respondemos a esse plano, buscando a nossa realização não só pessoal, mas também a nossa missão na vida da igreja. Certo. E você fazia encontros vocacionais antes de entrar no propedêutico? Como que eram esses encontros que você fazia? Isso, antes do propedêutico a gente tem um acompanhamento com a pastoral vocacional. Eu fiz isso por 2 anos, quando eu estava no 2º e 3º ano do ensino médio. Hoje já não é assim aqui na Diocese, mas na época a gente ainda seguia esse esquema. E ao longo desse tempo a gente tinha alguns encontros, 2 ou 3 encontros no ano, e também um acompanhamento mais personalizado com algum membro da pastoral vocacional.
Entendi. Você falou que hoje não é mais assim. Como que funciona hoje? Hoje, os encontros vocacionais, eles têm um período menor, né? Apenas um ano, e nesse um ano, quando o candidato já está ou no terceiro ano do ensino médio, ou depois, ele faz, então, o encontro vocacional. Pode ser por mais tempo, de acordo com o discernimento da pessoa, se a pessoa achar que é necessário mais tempo, ou se a própria equipe também da pastoral achar necessário. Então, de geralmente um ano, mas pode ser mais tempo também, de forma com que a pessoa consiga ir amadurecendo de fato o que ela deseja, né, seguir na vocação. Entendi. E existe um limite de idade, o mínimo e o máximo, por exemplo, para ser aceito? Porque existem dioceses que tem um certo limite de idade, né? Tanto para entrar, né? É, e, e qual que seria esse limite, né? Se é o mínimo e o máximo, por exemplo? Para entrar no seminário aqui na diocese, precisa ter pelo menos o ensino médio completo. Então a pessoa precisa ter terminado o terceiro ano do ensino médio e depois disso ela pode ingressar no seminário propedêutico. Agora, quanto a uma idade máxima, depende muito da situação, do caso, que a pastoral vocacional com o bispo analisam, né, de acordo com a circunstância. Então, varia um pouco de caso para caso. E isso, né, é o que a gente chama de vocação madura. Aqueles que já um pouco mais velhos buscam esse auxílio da pastoral vocacional e aí esse atendimento personalizado que vai ver essa questão. Entendi. Então, depende, né? Igual você está explicando, depende de toda a situação, né? Certo. Então, depois que você fez esses encontros, né? E você teve esses acompanhamentos com a pastoral, você decidiu entrar, né? Pro propedêutico, né? E esse ingresso no propedêutico, ele é feito de que forma? Isso. O propedêutico, ele é o ano inicial da formação presbiteral. Então, é o próprio nome, propedêutico, tem esse significado de introdutório, inicial. E é o primeiro ano. Assim, quando a gente ingressa no seminário, a gente vai para o propedêutico, que é lá em Campanha também, e realiza esse tempo. A turma, na minha época, nós éramos 14 jovens que ingressamos e vivemos por um ano. E nesse tempo é onde acontece continua esse acompanhamento mais próprio, mais próximo de nós. É o formador, o reitor, ele vai nos acompanhando e a gente vai então desenvolvendo, né, as nossas potencialidades, a gente vai discernindo ainda a vocação, vai ingressando na vida comunitária, vai conhecendo melhor a diocese, onde a gente se dispõe a servir ao povo de Deus. Iniciam também os estudos introdutórios, tanto da filosofia quanto da teologia. E é esse tempo mesmo de adaptação, de ingresso, de reconhecimento da vocação e uma forma também com que o conselho formativo, com que a diocese nos conheça, nos perceba como membros dessa família. Certo. Então, o propedêutico ele tem um período de um ano. Isso, um ano. Caso o candidato ainda não esteja preparado para ir para a próxima etapa, ele pode repetir esse propedêutico? Eu não sei se isso já aconteceu. Né? Eu acredito também que varia um pouco de caso para caso, de acordo com o conselho de formação. Uhum. Né? Então, não sei se tem uma resposta definitiva. Né? Talvez seja uma Entendi. questão mais do conselho, do bispo, com os reitores, que podem resolver uma questão assim.
Entendi. Então, depois do propedêutico, vem qual etapa? Depois do propedêutico, a gente inicia a etapa do discipulado, que é mais conhecido como filosofia. E assim foi chamado por muito tempo, mas o último documento sobre a formação presbiteral, que chama Ratio Fundamentalis, ele propõe essa mudança. Não a etapa da filosofia, mas a etapa do discipulado, que, como o próprio nome diz, é um período onde nós somos chamados a viver como discípulos de Jesus, aproximando-nos dele, conhecendo melhor o seu plano, conhecendo melhor quem ele foi, o seu projeto de amor, reconhecendo nele o bom pastor a quem nós queremos nos configurar. É esse período de estar com ele como discípulos. E nesse período acontece, então, os estudos filosóficos. É o período de 3 anos que a gente permanece lá em Campanha também, fazendo os estudos filosóficos no próprio instituto da nossa diocese, o Instituto Filosófico São José, e também vamos desenvolvendo as outras dimensões. As dimensões que integram a formação, não só a dimensão intelectual, que é o estudo da filosofia, mas também a dimensão espiritual, a dimensão humano-afetiva, a dimensão comunitária, que integra essa formação integral, essa formação total que nós somos chamados a vivenciar, a fazer como discípulos de Jesus. Certo. Algumas pessoas, às vezes, não entendem o sentido de fazer filosofia, né? Eu já ouvi gente até falar, mas a filosofia vai afastar a pessoa de Deus, porque questiona muitas coisas, né? Mas qual que é o sentido da filosofia nesse processo formativo do candidato ao presbiterato? São muitas as questões que envolvem esse porquê estudar filosofia no seminário. A filosofia, ela já nos prepara para a teologia, no sentido de que a teologia usa de muitas questões filosóficas para o seu entendimento. Então, um caráter mesmo epistemológico, que nos ajuda no campo do conhecimento. Então, algumas categorias filosóficas, algumas ferramentas, alguns métodos filosóficos, eles são necessários para o posterior estudo da teologia. E a filosofia, ela é um estudo que busca uma visão do todo da realidade. Então, nós estudamos a realidade do ser humano, a realidade do mundo, de como os filósofos entenderam como o mundo foi criado, se foi ou não criado, de que maneira nós, seres humanos, nos comportamos nessa realidade. E isso é muito importante, porque todos nós somos seres que estão presentes na realidade. Nós precisamos compreender quem nós somos, qual é a realidade onde nós estamos, para que a gente possa se desenvolver não só enquanto pessoa, mas também enquanto futuros teólogos e futuros padres. E algo que eu acho muito importante na filosofia é essa noção do autoconhecimento. A filosofia, ela busca uma dimensão, um conhecimento do ser humano muito grande. Então, esse autoconhecimento favorece também com que nós estejamos mais próximos da nossa própria realidade vocacional. E isso vai nos ajudando a amadurecer. Muitas pessoas dizem que a filosofia tem o perigo, de nos fazer perder a fé. Mas, na verdade, a gente vai amadurecendo na fé, vai tendo não certeza, a fé nunca é uma certeza absoluta, mas vai nos ajudando a ponderar aquilo que de fato nós acreditamos, a dar razão à nossa fé. Então, a Igreja propõe a filosofia como esse tempo de preparação para a teologia, mas também de conhecimento do mundo, onde nós estaremos para servir. Certo. Então é besteira pensar que vamos desviar o nosso caminho, só porque estamos estudando filosofia.
E é igual você falou, é importante para a gente conhecer o mundo que a gente está, né? O lugar que a gente está. É importante a gente ver outras ideias diferentes da nossa, né? Então, existem aí filósofos ateus, filósofos de outras religiões, né? E quão rico é você conhecer o outro, né? E saber que você é diferente dele e saber da sua verdade, daquilo que você acredita, né? Então, eu acho importante isso. Então, é besteira criar uma certa barreira contra a filosofia, né? Porque a filosofia ela é muito importante, né? Igual você falou, igual você explicou, para a gente conhecer o lugar que a gente está, para a gente conhecer o pensamento que existe, né? Porque com certeza nessa caminhada sua de sacerdote, vai encontrar várias pessoas, né? E já encontrou várias pessoas diferentes, né? Essa é a vantagem que a gente tem de estar no seminário, conviver com pessoas totalmente diferentes da gente, né? Criações totalmente diferentes. Então, isso nos enriquece, acho que isso nos transforma muito em questões humanas, né? Você falou aí que a fase de trabalhar a dimensão humana, né? Dimensão espiritual, dimensão intelectual, né? Então é uma fase muito muito pesada às vezes, né? Porque você está ali, tem que se debater consigo mesmo, e tem a questão do outro, né? Então isso é muito importante, né? Essa fase parece ser uma fase muito profunda, né? Não que as outras fases não sejam, mas parece ser uma fase importante para você continuar seguindo, né? Sim, como você mesmo disse, é uma fase de muito confronto, né? Confronto com essas certezas que a gente traz, confronto conosco mesmos, com os outros, e confronto no sentido positivo, né? Não no sentido de briga, de conflito, mas de relação que leva a gente a uma ponderação daquilo que de fato a gente é, daquilo que de fato a gente acredita. E isso é muito importante. E nós vivemos num mundo muito diverso, muito plural, onde nós precisamos dialogar, precisamos relacionar com o outro, precisamos conhecer quem é o outro. E Sim, o padre, ele é alguém que está a serviço das pessoas. Então, as pessoas procuram o padre para conversar, procuram o padre para ter conselhos, para partilhar a vida. E a filosofia nos ajuda também nisso, né? A entender o ser humano, os seus conflitos, as suas indagações, que nos faz chegar ao essencial da fé, da vida, de nós mesmos. certo. Então, depois dessa fase da filosofia, né, do discipulado, qual que é a próxima fase que o candidato ao presbiterato ele vai seguir? E isso depois da etapa do discipulado, né, da filosofia, nós iniciamos a etapa da configuração, que corresponde aos estudos teológicos, que é a que eu iniciei este ano. Desde o início do ano, eu iniciei esse processo da etapa configurativa. É também um período muito importante, né, como todos os outros são importantes, cada um ao seu modo, onde a gente desenvolve tudo isso que a gente já viveu e vai acrescentando também a nossa experiência de fé, a nossa experiência vocacional. Como o nome diz, é o tempo da configuração. Discípulos de Jesus, mas também configurados a ele. O padre, ele é aquele que vai agir na pessoa de Cristo, é aquele que é sinal de Cristo para o mundo, é o sinal do bom pastor presente entre nós. Então é o tempo de nós prepararmos o nosso coração para sermos pastores, conforme o desígnio de Deus e a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. É o tempo de buscarmos nos assemelhar a Ele,
sermos parecidos com Ele, naquilo que a gente pode, naquilo que a gente vai espiritualmente se assemelhando ao coração do Senhor. E aí nisso, nós temos também essas mesmas dimensões que já havia no propedêutico, na filosofia, e agora com os estudos teológicos, que também são muito enriquecedores. Eu estou começando agora, este ano, nessa modalidade à distância, as aulas remotas, mas é também muito interessante a gente estudar a teologia, a gente iniciar esse processo de entendimento da fé, de dar razões à nossa fé, à nossa esperança, e de buscarmos entender aquilo que nós acreditamos, para um dia também sermos anunciadores dessa boa nova, que nos foi dada por Jesus, transmitida pelos apóstolos e sistematizada ao longo do tempo pela Igreja. Certo. E essa fase da teologia você está fazendo onde? Essa fase da teologia ela acontece em Pouso Alegre. Lá temos uma faculdade, a Faculdade Católica de Pouso Alegre, onde nós nos encontramos também com seminaristas de outras duas dioceses, a Arquidiocese de Pouso Alegre e a Diocese de Guaxupé. E essas três dioceses, a Campanha, Guaxupé e Pouso Alegre, formam a nossa província eclesiástica. E lá nós então cursamos juntos o curso de teologia, junto também com outros leigos, com outras pessoas da comunidade acadêmica. Mas este ano a gente está todo mundo nas suas casas, espalhados no nosso sul de Minas, vivendo a nossa experiência de formandos, de seminaristas e também de estudantes de forma remota. Continuamos unidos, mas de uma maneira diferente. Entendi. Hoje, na diocese, tem oportunidade, por exemplo, de estudar teologia talvez em outro lugar ou somente em Pouso Alegre? Como acontece às vezes em outras dioceses, né? Tem dioceses que às vezes, vamos supor, envia formando para Roma, por exemplo, né? E faz os estudos lá. Existe essa possibilidade ou é somente aqui na Arquidiocese de Pouso Alegre? Atualmente, todos nós fazemos a teologia aqui mesmo, na FACAPA, junto com essas outras dioceses. Acontece, às vezes, de pessoas que já cursaram a teologia ou já cursaram parte da teologia em outras faculdades ou em outras congregações, de chegarem à diocese. Mas aí há um processo também de reorganização, se for necessária, da grade curricular e também na dimensão pastoral. Como nós dissemos, é muito importante que nós, enquanto diocesanos, conheçamos a diocese a qual nós queremos pertencer, da qual nós pertencemos. Então, quando chega alguém de fora, é importante também esse processo de inserção na vida diocesana. E aí varia também de caso para caso, de acordo com o processo que a pessoa já fez e com o que o conselho formativo determina. Mas acontece, em algumas vezes, de vir pessoas de fora e terminarem aqui a teologia ou fazerem um estágio pastoral para depois acontecer a ordenação. E aí o processo é bastante pessoal. Entendi. Não sei se todos sabem, né, mas existe aí uma questão de graus de ordenação, né? Tem o primeiro grau, o segundo e o terceiro. O primeiro grau seria o diaconato, né? O segundo, o presbiterato, e o terceiro, o episcopado, né? A gente sabe que esse terceiro, ele é mais específico, né? Então, exige aí um tempo, uma experiência, uma vivência, né? E todo também uma questão da igreja local, de indicação e tal, né? Mas vamos falar do primeiro e do segundo, né?
você está aí fazendo a teologia. São 4 anos? 4 anos. Certo. Como que é o processo? A diocese, ela espera o candidato a terminar os 4 anos para se ordenar diácono e depois padre? Ou a ordenação é no meio desses 4 anos? Como que é esse processo? Aqui na diocese, a gente termina o curso, a faculdade de teologia. Depois ainda tem um período de missão pastoral. Nestes últimos anos, por exemplo, ela aconteceu em Bragança do Pará, na diocese de Bragança do Pará. E depois disso vem a ordenação diaconal. A ordenação diaconal, que no nosso caso é provisória, é o ministério do diaconato. Ele é provisório, fica um tempo, geralmente 6 meses, um pouco mais às vezes, para depois ser ordenado padre. Então todo padre ele passa pelo diaconato. Então antes de ser ordenado padre, há a ordenação diaconal. E há também as situações dos diáconos permanentes, que é uma outra situação. São homens já casados, com uma vida já organizada também, e eles se ordenam diáconos para serem diáconos permanentes. Aqui na nossa diocese nós já temos 2, e há também a escola diaconal. Então nós que nos preparamos para o presbiterato, a gente passa pelo diaconato e depois se torna padre. E há também os diáconos permanentes. Interessante, né? Então, tem esse tempo, né, que termina os 4 anos, aí tem esse período aí de missão, né? E esse período de missão, quem escolhe é o bispo, vão todos, ou tem outros lugares que também vão, não é somente aí, onde que é mesmo que você falou? É no Pará, né? No Pará, na diocese de Bragança do Pará. Isso. É somente nessa diocese de Bragança do Pará, ou tem outros lugares que a gente sabe que são muitos meninos, né? Não sei se a turma é grande, né? Porque ao longo do caminho o pessoal vai saindo, né? Vão discernindo, vão vendo aí se vale ou não, se é a vocação ou não, né? Mas vamos supor que tenha bastante, então é somente nessa diocese que vão fazer as missões ou existe outros lugares? Geralmente é nessa diocese, lá em Bragança do Pará. Todos os que acabam a teologia e já estão se preparando para a ordenação diaconal passam por esse momento, por essa missão, e já uma ajuda que a diocese oferece também à diocese de Bragança do Pará, que necessita também dessa ajuda, dessa atividade. Então, é costume que seja lá. Mas já aconteceu também de ser em outros lugares, por exemplo, no norte de Minas. São situações também que podem acontecer. E aí, lá na Diocese de Bragança do Pará, eles se organizam em paróquias diferentes. E aí é um período também que o pessoal sempre relata muitas coisas boas no discernimento vocacional, nesse auxílio à comunidade, mas também nessa importância que essa realidade, a comunidade, a vivência missionária faz para a vida do vocacionado. Então é um período também muito importante da nossa formação. Entendi. Certo. Então, depois que faz esse processo de missão, né? Aí tem a ordenação diaconal, que você disse que é provisória, né? Então tem um certo tempo, né? Ela não é para quem vai seguir o presbiterato, né? Mas tem os diáconos permanentes, que já é outra história, né? E como você explicou, que quem sabe aí já é uma outra live, né? Para a gente entender quem são esses diáconos permanentes, né?
Mas aí então passa essa fase provisória como diácono e vem a ordenação. A ordenação, ela é depois dela, né? Tem alguma formação, é uma formação assim mais permanente ou não? A gente termina a ordenação, já sou padre, não preciso estudar mais, estou aqui na minha paróquia quietinho, trabalhando. Como que é? Esse depois da ordenação, né? Porque a ordenação a gente já conhece como que é, como que é o rito e tal, né? Quem sabe a gente faz uma live aí para gente explicar mais sobre o rito da ordenação, que é um rito lindíssimo, né? Mas como que é depois da ordenação? Isso. A formação, ela é sempre continuada. É tanto que esse período de seminário, a igreja chama de formação inicial, que é o propedêutico, o discipulado e depois a etapa configurativa. E depois vem essa formação permanente, que é muito importante também. Até porque nós nunca estamos prontos, a gente sempre está em um processo de caminhada que nunca acaba. Então a gente nunca sabe tudo, a gente não termina a teologia conhecendo tudo, e é muito importante que esse processo continue, não só intelectualmente, mas de maneira integral. Toda a vida do padre ela precisa ser sempre repensada, ser formada. E aí a diocese oferece momentos de formação, de espiritualidade, o retiro do clero, e também vai do esforço de cada presbítero, de cada padre, de ser sujeito também dessa sua formação, desse seu desenvolvimento, precisa sempre ser crescente na vida. E as realidades pedem isso também. Nós vivemos, por exemplo, um tempo de pandemia e ninguém estava preparado para um tempo de pandemia. Então, todos nós, inclusive os padres, precisam se readaptar, né? Encontrar novas formas de viver a pastoral, de viver a sua vocação e de chegar mesmo a viver essa configuração a Cristo de maneira cada vez mais efetiva, de maneira cada vez mais fiel à própria vocação. Certo. Como eu disse no início, eu fui religioso, né, salesiano. E a vida religiosa, ela exige muito a vida comunitária, né? Então, a convivência. Ainda mais a congregação que eu estive, os salesianos, eles gostam muito disso, eles frisam muito isso, essa questão de vida comunitária. Como que é a vida comunitária do diocesano? É somente nesse período de convivência com os seus co-irmãos que estão aí na mesma etapa, ou depois, quando você é padre, existe essa vida comunitária? Como que é essa vida comunitária? No seminário, a gente experimenta ela de maneira mais intensa, talvez. Porque nós moramos juntos, temos ali uma rotina, uma vida de comunidade que precisa ser vivida. E é uma dimensão também muito importante na nossa formação. No começo eu dizia dessas dimensões, e a dimensão comunitária é uma delas. Não é porque somos diocesanos que nós não vivemos a vida comunitária. E é muito importante que a gente a viva mesmo, porque a missão do padre é na comunidade. E aí nós vivemos de um modo talvez um pouco diferente dos religiosos, porque a nossa vocação depois vai ser para uma vida missionária nas paróquias um pouco mais individualizada. Geralmente nós temos muitas paróquias e geralmente é um padre, um ou dois para cada paróquia. Então é uma vida mais individual. Mas ao mesmo tempo, nós somos chamados a uma comunhão presbiteral, a uma vivência comunitária
do clero, dos presbíteros da Diocese da Campanha. E é importante também que isso seja desenvolvido sempre em nossa vida, cultivado em nosso coração, esse desejo de estar com os outros, de cultivar as amizades, de aprender a respeitar as diferenças, de respeitar o outro como nosso irmão, e isso se prolongar para a vida toda e para o exercício do ministério presbiteral. Então, nós vivemos essa dimensão comunitária, às vezes um pouco mais afastados, talvez, dos padres diocesanos, mas não deixamos de vivê-la. Entendi. Nós falamos aí de estudos que são bem pontuais, no caso, filosofia e teologia. Mas dentro dessas etapas formativas, existe algum outros estudos fora do campo acadêmico? Existe algum estudo que vocês fazem? Sim. Desde o propedêutico, nós temos várias disciplinas complementares, que não são só de filosofia e de teologia. Por exemplo, várias disciplinas de línguas. Nós temos aula de português, de inglês, de latim. Desde o propedêutico, também na filosofia, é algo que marca muito a nossa formação. E nós temos também momentos formativos, momentos de formação espiritual, momentos de formação pastoral, momentos de formação comunitária, que integram também essa nossa vida intelectual formativa. Nós temos também, na filosofia, a educação física, é também algo que está na vida da comunidade, na rotina comunitária da filosofia. Em alguns anos, nós tivemos aulas de música, formamos por um tempo um coral do seminário, a Escola Cantorum. Isso também vai formando, né, essa vivência intelectual. E na teologia isso continua. Nós temos também matérias complementares. Por exemplo, nós temos algumas disciplinas de liturgia a mais do que só na faculdade, que continuam essas formações nas diversas áreas. Então, isso também integra o nosso currículo, digamos assim. Entendi. Agora, vamos falar uma questão que eu recebi algumas perguntas e algumas delas falava a questão financeira, né? Existe alguma mensalidade que o formando ele tem que passar para a diocese? Como que funciona essa questão de mensalidade? Existe ou não existe? Os estudos totalmente gratuitos? Como que são? A diocese nos oferece o essencial, né? Ou até mais que o essencial, nos oferece mesmo tudo aquilo que a gente precisa no âmbito não só intelectual, né? As nossas aulas, a faculdade, a diocese arca com as despesas, também questão de alimentação, o próprio desenvolvimento do seminário, que tem os seus gastos próprios, e a diocese, através das paróquias, ela vai mantendo a nossa formação. E as famílias também ajudam com uma quantia simbólica, mas que também colabora com a nossa formação. Não chega a ser uma mensalidade, algo assim que a gente tem aqui, como se fosse uma faculdade ou uma escola privada, mas é um auxílio que as famílias também prestam para a nossa formação. E nós temos os nossos gastos pessoais, com higiene pessoal, livros, essas coisas, nós também vamos tendo esses gastos ao longo da formação. Uhum. E é importante também ressaltar que além das famílias, né, existem os padrinhos, né, padrinhos e madrinhas. Eu não sei se vocês falam isso também, né, mas existe aquelas pessoas que estão prontas para nos ajudar, né? Nem sempre com um valor em dinheiro, mas às vezes com livro
ou com roupa, porque isso é essencial, a gente precisa, né? Todo ser humano precisa, né? Então, é, existem esses padrinhos também, essas madrinhas que ajudam também, né? E isso é muito importante, né? Você tá vendo aí a nossa live, quiser ajudar os meninos, né, que estão lá estudando, não é algo fácil. As pessoas pensam que é fácil, né, Gabriel? Mas não é fácil, né? E é muito importante. Olha aí quantas dioceses que necessitam de ajuda porque não tem padres, né? É, nós precisamos desses líderes religiosos da nossa religião, né? Para que chegue nos locais que necessitam, né? De ouvir a palavra de Deus, de ser evangelizado, né? Então é importante aí se você puder ajudar, né? Entre em contato com os seminários ou com a sua paróquia, né? E procura saber se está precisando, né? Se você pode, tem condições de ajudar de alguma forma, né? Gabriel, se eu, por exemplo, vamos supor que eu terminei o meu ensino médio, eu quero entrar na diocese. Quem que eu devo procurar primeiro? Se você quer entrar na diocese, o ideal é que procure um padre, o próprio pároco, o padre da sua paróquia, para que ele encaminhe para a pastoral vocacional. Mas o primeiro acesso é ao pároco. Mesmo que o pároco não seja diocesano, aqui em Varginha, por exemplo, nós temos padres deonianos, nas paróquias do Divino, do Rosário, eles também podem ajudar, ou com algum outro padre da diocese, aqui da cidade, para que faça esse processo de integração à pastoral vocacional, esse período de discernimento. Até porque quando nós entramos no seminário, nós precisamos dessa recomendação do pároco da paróquia de origem. Então é muito importante. Depois, então, de procurar o padre, conversar com ele, é ideal que haja também, já desde antes, um processo de direção espiritual, de acompanhamento, que ajude nesse discernimento, seja com o padre da paróquia ou com outro padre com quem se identifica, com quem admira, com quem vê esse sinal da vocação, e depois, então, vai fazer o acompanhamento com a pastoral vocacional, através dos encontros, através dos membros também, que vão auxiliar nesse processo. Entendi. Certo, Gabriel. E você quer deixar alguma mensagem aí para o pessoal que está nos vendo, né? Sobre a questão da vocação presbiteral, né? Hoje, no atual momento que você está, você consegue responder com alguma profundidade, né? Aquela pergunta que o padre te fez lá atrás, né? Por que você quer ser padre, né? Então, o que você gostaria de nos dizer a respeito disso, né? A respeito dessa vocação, né? Qual que é o sentido para você, né? Dessa vocação? O que você quer nos deixar aí, talvez que não foi falado, não foi perguntado, né? Tá aberto aí para você. Eu acho que essa resposta, ela é tão pessoal que às vezes a gente nem consegue dar, né? Uma resposta definitiva para isso. E aquilo que eu respondi aquele dia ainda continua muito no meu coração. A gente precisa fazer mais. A gente precisa mesmo de uma doação plena, seja não só no presbitério, né? Nas outras vocações também são tão dignas quanto, e também se vive o dom de Deus no matrimônio, na vida leiga, né? Na vida religiosa. Mas em tudo isso, esse desejo de encontrar o modo de corresponder a esse amor de Deus, de viver esse amor de Deus e de transmiti-lo. E esse tempo de pandemia nos convida muito a pensar
a reviver a nossa vocação, a nossa fé, e isso vai sedimentando no nosso coração. E algo que eu acho muito bonito é reconhecer sempre a vocação como um dom. A vocação é um dom de Deus. Ela não é algo humano, não é nossa, mas é de Deus. É Ele quem nos chama, é Ele quem nos convida. E como dom de Deus, nós temos de estimá-la com muito amor e cuidar dela, porque é um presente que Ele nos dá para que a gente viva e para que a gente ajude os outros também a viver, a encontrar com o Senhor, a encontrar também o propósito, o sentido da vida, que hoje é tão difícil ser encontrado por tantas pessoas. E a vocação como dom, ela exige também o auxílio da comunidade, da família, dos amigos. Isso é muito, muito caro a nós. A nossa vocação é compromisso de várias pessoas. É uma resposta pessoal, mas é uma resposta que envolve outras pessoas também. Então a comunidade, a igreja, é responsável pelas vocações. Nós precisamos rezar pelas vocações, para que tenhamos santas e dignas vocações, como diz uma das orações vocacionais, para que a gente possa corresponder a esse projeto de vida. E este ano o tema do mês vocacional proposto pela CNBB ele é muito bonito. É amados e chamados. Deus nos chama porque nos ama. E é esse amor que a gente vive na vocação. Então, isso precisa sempre suscitar em nós esse desejo de corresponder ao projeto de Deus com coragem, porque nem sempre a gente se acha pronto, e na verdade é sempre um processo, como nós vimos ao longo dessa live. Nós nem sempre temos uma certeza daquilo que nós queremos, mas é preciso arriscar com coragem. É aquilo que Deus disse para Jeremias. Jeremias, na ocasião da sua vocação, questionava Deus. Eu sou tão jovem, eu sou uma criança, não sei falar. Titubeava na sua resposta. E Deus disse a ele: as minhas palavras eu colocarei na tua boca. Então nós somos sinais de Deus. Como sinais de Deus, nós precisamos de que nesse processo ter essa coragem de responder. Não sei se tem algum vocacionado nos ouvindo, mas é preciso ter essa coragem. E às vezes a gente vê nos jovens, nas nossas atividades pastorais e próximos de nós, muita gente tem medo. Muita gente quer esperar ter certeza de que vai para o seminário, de que essa é a vocação. Mas nós precisamos encarar esse processo, encarar esse desejo de responder ao amor de Deus, porque se é amor de Deus, se é a nossa vocação, Ele nos conduz. E também a importância de que a comunidade nos ajude nesse processo. E aí a todos que estão ouvindo, né, familiares, amigos, as pessoas também da comunidade paroquial, da comunidade Graça e Misericórdia, a importância de que vocês rezem por nós, que vocês estejam conosco, que nos ajude nesse processo que é desafiador, não é fácil. O João disse agora há pouco, tem gente que acha que é fácil. Não é fácil, mas também não é impossível, porque é dom de Deus. E o evangelho de hoje, inclusive, é esse. Nós precisamos assumir esse compromisso de carregar a nossa cruz, seguindo os passos de Jesus, nosso Senhor, que nos chama. Então, rezem por nós, rezem pelas vocações, nos ajudem nesse caminho vocacional e, de maneira geral, todos os jovens, para que tenham esse anseio de corresponder ao desejo de Deus para a nossa vida. Gabriel, muito obrigado, é um prazer imenso conhecê-lo, né? É um prazer imenso falar sobre isso, sobre vocações, que é algo que a comunidade Graça e Misericórdia tem trazido assim numa caixinha bem cuidada, sabe? Bem acalentada, assim, e que a gente está amando falar sobre esses assuntos, né? Então, muito obrigado, assim, pela tua disponibilidade, pela tua paciência, né, também, das nossas conversas, né?
Mas muito obrigado mesmo, assim. Eu te agradeço imensamente. Saiba que a comunidade vai estar rezando muito por você, pela sua vocação, pelos outros meninos que estão lá, né? Isso é um compromisso nosso de rezar por essas vocações. Então, é, força, né? Continue assim. Vamos vencer essa pandemia, tudo vai normalizar com a graça de Deus, né? E vamos aí continuar a nossa vida, continuar vivenciando as nossas vocações, também por nós, né? E reze também por mim, né? Eu também que estou nesse processo de discernimento, né? Mas peço também que vocês que estão aí nos assistindo, né? Assim como é um pedido, eu reforço esse pedido do Gabriel, reze, continue rezando por essas vocações. Precisamos muito dos padres, né? De padres bons e santos, né? Que estejam dispostos aí a abraçar esse rebanho que precisa tanto de um bom pastor, a exemplo de Jesus, né? Então eu desejo que você seja um bom pastor para todos nós, tá bom? E muito obrigado, né? Você que nos assistiu, que nos acompanhou, né? Você que indique essa live aí para alguém, vai estar na nossa página, né, do Facebook. Então indique para alguém que precisa ouvir, que precisa conhecer mais, né? E se Deus quiser ser aí fazer parte da nossa diocese, né? Que também precisa de padres, né? E muito obrigado por tudo, viu? Eu também agradeço a oportunidade, o convite. Foi muito bom, né, estar com vocês essa noite, a confiança por terem me convidado. E é sempre uma alegria partilhar a vocação esse mês. Isso nos ajuda a viver melhor a vocação, a rezar a nossa vocação, nos configurando como é o que nós somos chamados a Jesus Cristo, Ele que é o pastor e que nos convida também a ser pastores. Então, muito obrigado também a todos que nos acompanharam. É uma alegria muito grande podermos estar reunidos, agora descobrindo essas novas formas de nos reunirmos, de estarmos presentes um com o outro nesta noite. Amém. Então estivemos reunidos e sempre estaremos para a honra e glória de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau, gente. Boa noite, tchau. Boa noite.